Ok, é tão bom ver todos vocês aqui. Eu acho que a maioria estava na escola dominical, foi muito bom. Tempo de comer depois, café e tudo, né? Muito obrigado. Foi bom. É bom ficar na casa do pastor Daniel, dona Jerry. Nós ficamos batendo papo até quase 2 de madrugada, né? Mas a gente só faz isso de vez em quando, né? De 10 em 10 anos, né? Mas foi muito bom. Foi doce nossa comunhão. Mas eu agradeço novamente. Eu vi aquele sexto pastor com a informação e fruto e várias coisas, né? Depois da tarde eu vou dar uma atacada naquele, né? Mas muito obrigado. Obrigado por sua hospitalidade. Tem sido tão bom nosso tempo com os irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio capítulo 19. Deuteronômio capítulo 19. E vamos ficar em pé. Eu vou ler 2 trechos. Aliás, 2 versículos. Deuteronômio 19, versículo 14. Não mudes o limite do teu próximo, que estabeleceram os antigos na tua herança, que receberás na terra o que te dá o Senhor, teu Deus, para a possuíres. Daí, em Deuteronômio 27 e versículo 17, que diz o seguinte, lembra... 27 e 17, eu estava quase página errada. Maldita aquele que remover os limites do seu próximo. E todo o povo dirá amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo de entregar mais uma vez a tua palavra. Que o Senhor possa falar conosco através das Escrituras para encorajar nossos corações. Muito obrigado, Pai, por essa igreja, por esse ministério, por tudo que eles representam. Eu peço, Pai, que esse seja um tempo de ensinamento, de crescimento em todas as nossas vidas. Fale conosco, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Muito obrigado. Em Provérbios 22, versículo 28, seguindo o mesmo raciocínio aqui, nós temos outros versículos que falam sobre esses limites, ou essas marcas. Diz, não removas os antigos limites que teus pais fizerem. Também em capítulo 23 de Provérbios, versículo 10, não removas os limites antigos. Daí no livro de Jó, quando Deus estava falando sobre dos pecados do povo, ele disse, até os limites removam. Então, em Deuteronômio 19, 14, que nosso texto, Deus estabeleceu o fato que os limites ou as marcas eram sagrados. Agora, a pergunta que nós teríamos, o que são esses limites? O que representam essas marcas? Eles eram marcas que protegeram as propriedades e estabeleceram os direitos dos donos. Vocês devem lembrar da história de Nabote e Acabe, o rei de Israel, o mau rei Acabe. Ele queria a vinha de Nabote, ele desejava, e a Bíblia diz que ele fez tudo para adquirir a vinha de Nabote, mas ele até no começo ofereceu comprar e tudo, mas Nabote não poderia vender, ele não poderia abrir mão, porque realmente pertencia à sua família, tribo, tudo. E ele disse que era a herança dos seus pais. Daí, infelizmente, ele morreu pela mão de Jezabel, e daí essa é uma história triste. Mas esse ilustra da importância da herança de pessoas. Agora, versículo 28 do Provérbios 22 diz, não removas os antigos limites que teus pais fizeram. E quando Deus trouxe os filhos de Israel do Egito, eles entraram na terra prometida, ele deu para cada tribo um terreno, uma herança, terra particular, e dentro de cada tribo, cada família também recebeu a sua herança, uma porção. E cada família foi responsável para colocar marcas ou limites para determinar, estabelecer com precisão os atos
medidas, dimensões e tudo da sua terra particular. E normalmente esses limites eram pilhas de pedras. Eu lembro muitos anos atrás, quando eu e Laribo compramos um terreno em Jundiaí, naquela época, parecia fora de Jundiaí. Nós tínhamos a rua de terra e tinha mato ali. Agora está no centro, novo centro de Jundiaí. Deus nos mostrou, nos deu sabedoria onde comprar aquele terreno. Mas eu lembro quando estava só mato. E eu e Laribo fomos lá procurando as marcas. Eles tinham tipo de pilares, marcas de concreto em vários lugares, os 4 cantos do terreno. E nós fomos lá sonhando, andando por toda parte pelo mato, procurando essas marcas. Depois nós fomos marcando até a próxima marca. E esse foi marcando, mostrando o tamanho do nosso terreno. Deus tem leis. Ele tem leis definidas sobre, com respeito de limites. Nós lemos, eu vou repetir novamente em Deuteronômio 27, 17, maldito aquele que remover os limites do seu próximo. E esses limites eram de geração em geração e eram importantíssimos. Evidentemente, se alguém ficou idoso, pode ser que alguns não enxergavam muito bem direitinho, e seu vizinho poderia aproveitar o descuido desta pessoa para mexer com os limites, tirar a marca e mudar mais para dentro, mais para o lado dele. Então, ele simplesmente estava roubando algo que não pertencia a ele. E o comportamento desse tipo de comportamento, pela lei de Deus, de Moisés, foi proibido com a ameaça da maldição de Deus. Por vários meses, eu tenho ensinado, ainda estou nas epístolas pastorais de 1ª, 2ª Timóteo e Tito, falando sobre nossas igrejas, como a igreja deve ser organizada, como a igreja deve funcionar. E muitas coisas dentro desses 3 pequenas epístolas, mas 3 coisas destacadas que eu mencionei, que são importantes para ter uma boa igreja bíblica. Eu, pessoalmente, sou batista. Eu não fui salvo numa igreja batista, mas, consequentemente, eu não cresci direitinho por quase 18 anos da minha vida. Eu estava numa igreja, aceitei a Cristo, mas não tinha o ensinamento, não tinha encorajamento, não era uma igreja boa como vocês têm aqui. Então, quando eu falo que uma boa igreja, eu sou pastor de uma igreja batista, mas batista mesmo, né? Não desses batistas que tem por aí, né? Que não significa nada. Antigamente significava alguma coisa, hoje em dia quase não significa nada. Mas essa é uma boa igreja. Estava falando com um irmão aqui que eu perguntei quanto tempo ele estava aqui. Ele disse desde o começo e falou um pouco do testemunho dele, né? Ele estava orando, pedindo uma boa igreja e Deus mandou vocês aqui. Essa é uma boa igreja. Aliás, pastor, que é seu nome mesmo? Pastor Eduardo me convidou. Eu não sou nada, sinceramente. Eu não sou importante, não sou nada, mas eu simplesmente não saio de Jundiaí. Eu não sou de muito viajar, não gosto de viajar, não gosto de dormir na cama dos outros, eu gosto de comer a comida deles, sim, mas eu não saio. Isso é conhecido entre a missão, até pessoas não da missão, né? Alguém me chamou de... eu quase sou uma Coreia do Norte, né? O reino desconhecido, né? Eu não saio, mas o meu filho falou comigo, ele disse, Pastor Eduardo, eu quero que você vá lá. Tá. Você me leva? Eu levo você. Então, por isso é um pacote, né? Onde eu vou, meu filho vai comigo, né? Eu trouxe meus músicos comigo, né? E a minha esposa, eu precisava trazer ele, né? Ela, tá? Eu achei melhor trazer ela do que beijar ela a Deus, né?
Não, essa foi uma piada, mas não foi legal, não, desculpa. Mas eu estava ensinando sobre igrejas, características de uma igreja. Eu tenho certeza que essa igreja tem 3 características de uma boa igreja. Uma dessas é uma igreja com ordem. Com ordem. Você vê desses aqui, você tem pastores, tem os líderes aqui, tem até na estrutura da igreja, na organização da igreja, começou com ordem, biblicamente com ordem. A segunda coisa, muito importante, importantíssima, é sã doutrina. Sã doutrina. E a terceira coisa, que tem que ter prática pura na prática. Essas 3 coisas. Eu conheço igrejas que têm a doutrina até certa, mas infelizmente vidas bagunçadas. Há uma confusão naquelas igrejas. Às vezes as pessoas da minha igreja viajam, eles vão para uma igreja e falam, olha, o pastor pregou bem, né? Ou aquela igreja é bem organizada. Pessoas falam, mas você pode ter uma igreja cuja doutrina é certa, mas tem bagunça naquela igreja, tem confusão. Tem outras igrejas que têm certa ordem, bastante ordem, mas infelizmente a doutrina está errada. Então, nós tem que ter essas 3 coisas. Precisamos ter uma igreja com ordem, uma igreja com sã doutrina e também com pura na prática, que é importantíssimo para nós. Agora, o que nós estamos vendo, e eu vou dizer que eu conheço seus pastores. Eu conheço o pastor Eduardo, a esposa dele, dona Maribel. Eu conheço o pastor Daniel, pastor Jerry. Eu vou dizer, pastor, bom, Deus me deu a palavra certa que saiu, né? A dona Jerry, né? A pastor assistente de pastor Daniel. E eu conheço esta família. É uma família boa. Aliás, pastor Eduardo, eu não vou para qualquer igreja. Mas todos os missionários, eu tenho meus missionários favoritos. E essa família são famílias maravilhosas. Eles têm 5 filhos. 5 servindo ao Senhor. Nós comentamos isso em casa. É muito difícil disso. Muito difícil. Eu tenho grande respeito e amor, admiração para essa família. Deus continue abençoando. Eu acho que é maravilhoso que eles conseguem trabalhar juntos, né? Essa é uma benção. Meu filho, eu não sei o que faria sem meu filho. Ele tem sido minha mão direita, esquerda, e minha cabeça, as pernas, tudo. Eu dou graças a Deus por minha família e eu dou graças a Deus por pastor Tim e a benção que ele tem sido. Mas quando falo de uma boa igreja não poderia ser melhor do que os pastores. E essa é uma igreja que eu recomendaria sem qualquer hesitação. A última vez que pastor Tim, meu filho, estava aqui, vocês lembram que ele, ou devem lembrar, que ele mencionou sobre os parapeitos, né? Que Deus deu. Parapeito, se alguém tivesse uma casa, né? Tinha telhado meio chato, né? Eles precisavam fazer um murinho para impedir uma criança ou até um animal cair, etc. E ele mencionou que tinha 3 coisas importantíssimas, parapeitos que nós devemos ter em nossas vidas. Um é um bom lar. E a segunda é um bom lar onde a palavra de Deus é ensinado. E um bom lar onde oração é praticado. E a terceira foi uma boa igreja. E eu vou dizer que você diria, olha, eu tenho uma boa igreja. Você tem que ter essas duas coisas. Você tem que ter um bom lar e você tem que ter uma boa igreja. Uma complemento do outro. É difícil, é impossível ter um bom lar se você não tem uma boa igreja. E se alguém tem uma boa igreja e tem um lar bagunçado, daí esse também é uma confusão, é uma tristeza. Mas nesses dias, mais do que nunca, nós estamos precisando, e o que está faltando mesmo são boas igrejas. Boas igrejas. Consequentemente, está faltando bons lares. E não fique pensando que ter uma boa igreja é fácil. Ter uma boa igreja é sem preço. Ter uma boa igreja é com custo. Custa.
em trabalho, em oração, em sacrifício, financeiramente, emocionalmente, fisicamente. Ter uma boa igreja não é uma coisa que sai barata, eu vou te dizer. Eu falo que com o nosso povo em Jundiaí, que nós vamos ter, com a ajuda do Senhor, uma igreja que segue a palavra de Deus. Ouvimos hoje sobre a verdade. E como a verdade é importante de ensinar, de destacar, de pregar sempre a verdade. Às vezes a verdade machuca. Mas eu falei com a nossa igreja que eu prometi para eles, eu disse, eu prometo que vocês que estão aqui vão ter uma igreja com a ajuda do Senhor que prega a palavra de Deus. E se nossa igreja racha por motivos bíblicos, que seja. Agora, eu não quero que aconteça. Aliás, nossa igreja está em um estágio muito estranho hoje em dia. De tantos anos, quase todo mundo é parente de alguém. Eu sempre falei, se eu rachar minha igreja um dia, não vai ser uma coisinha, vai ser metade da igreja, o mínimo, né? Mas eu não me preocupo disso. Eu falei com alguém, um missionário anos atrás, veio a mim, ele estava muito desanimado, triste, até ficou doente por causa de tristezas que viu no ministério, coisas que não estavam andando bem. Eu falei com ele, o missionário, ou até qualquer pastor, tem que estar pronto para recomeçar novamente, se for necessário. Pastor Eduardo, eu sei que isso parece um pesadelo de pensar nisso, mas nós temos que tomar uma posição firme sobre a verdade da palavra de Deus. Custa o que custar. Então, esse sempre tem sido a nossa posição. Nós temos, e eu tenho certeza que vocês têm um desejo que os limites antigos nunca sejam mudados em nossas igrejas. Que sejam o mesmo. Eu falei com as minhas igrejas quando eu estava lá 2 anos atrás. Eu passei por eles para dar um relatório. Eu falei com eles, como seu missionário, eu estou hoje na mesma posição em doutrina. Está vendo, pastor Daniel? 2 horas de madrugada saiu doctrina em vez de doutrina, né? Em doutrina, em prática, em convicções, eu tenho a mesma posição hoje, irmãos, que eu tinha 44 anos atrás, quando nós chegamos aqui no Brasil. Se alguma coisa é diferente, eu sou mais dogmático, mais firme do que 44 anos atrás. A palavra de Deus não muda. É incrível como coisas mudam e pessoas mudam, mas a palavra de Deus não muda. E nós não devemos mudar os antigos limites. O que eu estou vendo em igrejas, as igrejas estão mudando. A Bíblia não mudou, Deus não mudou, nós é que estamos mudando. E nós temos que manter os limites antigos com firmeza. Anos atrás, eu precisei tomar uma posição. Aliás, o pastor Tim mencionou de Diótrefes que tínhamos anos atrás. E essas coisas acontecem, né? Você está no ministério por mais do que 50 anos, no meu caso, você já viu alguns Demétrios e Diótrefes e Gaius na vida. E tinha uma família que estava na igreja, ele estava me ajudando, servindo, e eles tinham uma filha, e essa filha estava na igreja, tinha 6 anos de idade, e ela ficou doente, e ela ficou bastante doente, e ficou em casa, alguém precisava ficar, inclusive minhas filhas ficaram com ela durante os cultos, para os pais poderem ir na igreja também. E daí ela melhorou, e depois de melhorar, ela não queria ir para a classe na escola dominical. Ela recusou, e ela deu uma frescura, e chorou, e daí o pai era líder na igreja. O pai estava minha mão direita naquela época. Eu falei com os pais, olha, desculpa, mas ela deve ir na classe dela. Inclusive, a professora era minha filha, ela conhecia muito bem, era uma coisa não muito boa.
Então eu falei, vocês têm que tomar uma atitude, você tem que encorajar ela a fazer o que é certo. Vocês são exemplos para o restante da igreja. Né? Você deixar a sua criança aqui no culto da classe dos adultos. Então eles ficaram ofendidos. Saíram da igreja. Olha, eu fiquei muito triste. Eu não mudei, eu tinha a razão naquela época, eu tenho razão hoje, mas eles saíram da igreja. E foi o pastor Tim era mais novo naquela época, tinha mais cabelo também. E ele ficou realmente triste com isso. Ele falou comigo uns tempos atrás, era uma das piores coisas que ele lembra passando no ministério. E esta família sumiu, foi para outra cidade, até vizinho. Eu ouvi falar deles de várias vezes. Tinha um senhor na nossa igreja, um jovem, que trabalhava com essa senhora que saiu da igreja. Ela falava da nossa igreja, ela falava, olha, eu vou dizer alguma coisa. Aquela igreja é uma igreja boa. Eu recomendo aquela igreja. Saíram, mas eu recomendo aquela igreja. É uma igreja certa. Mas eles sumiram. Passou 18 anos. Eu estava numa quarta-feira, uma moça apareceu. E essa moça eu não reconheci. E minha esposa falou comigo, você sabe quem é aquela moça? Agora ela tinha uns 23, 24 anos. Você sabe quem era? Não sei. Essa é aquela moça que não queria ir para a escola dominical. Os pais dela são tal. Não me diga, né? E ela veio para a nossa igreja, estava cuidando uma prima, estava muito doente, né? E ela ficou decepcionada com a igreja dela. Viu muitas coisas erradas com a igreja dela. A igreja dela chamava-se Igreja Batista, tinha muita carnalidade, tinha quase tudo errado, ela não aguentava mais, e o pai dela falou, olha, eu recomendo a Igreja Batista Emmanuel de Jundiaí. Então, ela apareceu na quarta-feira no culto, e ela não sabia como ia ser recebido, ela foi bem recebida, com amor, como deve ser o caso, até nessa igreja, e daí ela ficou feliz, começou a frequentar, e daí por causa disso, os pais dela voltaram para a igreja, os pais voltaram mais firmes do que nunca, até hoje ele pregou numa igreja que nós começamos outra igreja, ele serve lá, os pais, mães, e essa filha que me deu dor de cabeça é minha nora hoje. Minha nora. Servindo ao Senhor com tanta fervor. Ama ao Senhor. Mas não foi fácil. 18 anos passaram antes de eles voltarem. Mas eu sempre falo que hoje a nossa igreja, a Igreja Batista Emmanuel de Jundiaí, pelo menos em Jundiaí, é a última parada, né? Falei com o pastor Daniel ontem à noite, evidentemente nós falamos de várias coisas, mas eu falei, pessoas sabem que nossa igreja é especial. Não por causa de mim, mas também por causa de mim. Por causa de vocês. Às vezes eu tento ser humilde e falar, não é por mim. Claro que é por vocês. Liderança é importante. E seguir liderança correta é muito importante. Amém? Mas eu reconheço que nossa igreja é especial e pessoas sabem disso e muitos saíram. Nós temos pessoas em nossa igreja, várias famílias que saíram de igrejas bagunçadas e tristes. Eu lembro uma vez, uns anos atrás, eu estava brincando. Às vezes algumas brincadeiras são de mau gosto, né? Mas eu cheguei lá e disse, olha, eu decidi que eu estou cansado de batalhar. Eu estou cansado de tentar manter a linha. E sabe, eu decidi que nós vamos relaxar um pouquinho. Não vamos ter o padrão tão alto, não vamos fazer disso, não vamos fazer aquilo. Eu estava falando muito sério, né? Eles achavam que eu estava falando sério, né? E depois eu disse,
não, nós não vamos. Eu só queria ver se você... Daí um senhor falou comigo, olha, pastor, você me assustou. Eu fiquei pensando, onde é que eu vou agora? Né? Então, nossa igreja, eu não me preocupo de perder pessoas, porque eles saem da nossa igreja, eles não têm muita escola em Jundiaí. Aliás, eles não têm nenhuma escola em Jundiaí. Então, esse me dá confiança, né? Mas eu disse que a igreja deve ter ordem correta, sã doutrina e comportamento cristão em prática. Deus disse, não mudes os limites, não removas os antigos limites que seus pais fizeram. Primeiramente, nós não vamos remover os antigos limites da palavra de Deus. Ele não vai ser mudado em nossa igreja. Eu tenho certeza absoluta que não vão ser mudados nessa igreja batista Nova Vida. Então, se você veio aqui por causa da palavra de Deus, amém, continue vindo para cá, porque eu conheço esses pastores, eles vão pregar a palavra, amém? E vão ensinar a palavra, custa o que custar. Que a igreja batista da Nova Vida pregue a palavra. Eu sei que dói às vezes, mas nós temos a obrigação de pregar, de ensinar e de pôr em prática toda a palavra de Deus e todo o conselho do Senhor. E eu sei também que isso é uma boa igreja. E como em todas as boas igrejas, ou mais cedo ou mais tarde, você vai ouvir uma pregação ou ensino que você não gosta. Mas seja firme. Eu não gostei, o pastor falou disso, o pastor precisava me repreender. Aceite. Seja obediente. Faça o que é certo. Sabe, eu fui salvo por 65 anos, pelo menos. 65 anos. Eu aceitei Cristo como uma criança de 8 anos de idade. E todos esses anos eu participei em várias igrejas. Eu vou dizer, eu nunca saí de uma igreja senão por uma razão de imoralidade. Uma coisa séria. Eu saí de uma igreja por causa do pastor imoral. Muito raro, mas aconteceu. Mas eu já fiquei repreendido pelo pastor. Eu já levei bronca de pastores. Eu lembro uma vez eu trouxe meu irmão para a igreja. Meu irmão diz que é salvo, mas ele naquela época estava meio rebelde, né? Então, finalmente ele chegou na igreja e o pastor viu ele. Naquela época era costume de usar costeleta, né? Uma costeleta meio exagerado. Eu não usei, mas meu irmão estava aqui. E ele chegou comigo na igreja e o pastor viu ele e falou, o que é isso? O que é essa costeleta? E eu achei que não era necessário fazer disso, né? Ele não era membro da igreja, não tinha nada a ver. Mas ele fez. O meu irmão não gostou nem um pouquinho, né? Não vou mais, eu não vou visitar essa igreja mais. Eu achei que o pastor, faltava um pouco de bom senso, né? Mas eu não saí da igreja por causa disso, não. Eu defendi ele, eu continuava no ministério. Isso não era uma coisa importante para mim. Eu lembro naquela uma igreja que os filhos do pastor eram responsáveis para limpar a igreja. A igreja tinha uma escola cristã e um filho do pastor, ele era um dos zeladores, né? A igreja pagava ele. Ele fez um péssimo serviço, mas não tinha papel higiênico nos banheiros, ele não tinha banheiros limpos. Eu não sei o que estava fazendo, mas limpando não estava. Mas eu queria que fosse melhor, mas tinha uma moça que estava ensinando. Ela se formou na mesma universidade da gente, pastor Daniel. Ela ficou irada com isso, não achou certo com isso. E finalmente ela saiu daquela igreja por causa do fato que os filhos do pastor não estavam limpando a igreja direitinho e ela não aguentava. Eu também achava que eles devem fazer melhor, mas isso não foi nem chegou perto de uma razão para eu sair daquela igreja. E nós ficamos firmes daquela igreja. Ela saiu, bagunçou a vida, agora está com Deus, né?
E a vida dela realmente ficou bem triste depois de sair daquela igreja. Então eu falo disso. Um irmão me ofendeu. O pastor falou alguma coisa que eu não gostei. Não. Nunca faça isso. Essa igreja, nenhuma igreja vai ser 100% o que você acha que deve ser. Né? Nós temos ideias, às vezes, e planos, e você não vai concordar, mas que não seja algo contrário da palavra de Deus, né? Algo que realmente vai transgredindo as Escrituras. Seja firme. Apoie o ministério. Ama os seus pastores. Ama a palavra do Senhor e ame a sua igreja. Em 2019, pastor Eduardo, pastor Daniel, irmãos aqui, vamos levantar o estandarte, né? Retendo a palavra da verdade. Filipenses 2:16. Também nós não devemos remover os limites da separação. Infelizmente, hoje em dia, a diferença entre os crentes na maioria das igrejas e o mundo é bem pouco. Se há uma diferença, muitas vezes. Aliás, o mundo às vezes condena coisas e práticas que alguns irmãos evidentemente não vejam problema. Isso é triste. Não estamos dizendo que você deve ser um esquisito, um super diferente, todo mundo acha que é meio estranho, né? Mas nosso testemunho sempre deve refletir que nós estamos andando com Jesus. Eu vou dizer algo que eu falei com o pastor ontem à noite, absolutamente sem entrar em detalhe. Mas é uma observação interessante e depois vocês podem pensar nisso. Nossa igreja usa e tem qualificações para a nossa liderança. Sempre tem. Mas as nossas exigências, as qualificações para toda a nossa liderança, e quando eu falo de liderança, eu falo do coral também. O coral fica destacado, fica perante a igreja, cantam, eles são muito destacados na igreja. Toda a nossa liderança, aqueles que trabalham com os jovens, aqueles que ensinam as crianças, na culto das crianças, aqueles que ensinam classes, aqueles que eu chamo de liderança, eles têm que seguir as qualificações para diáconos na Bíblia. Alguém diria, pastor, mas o que é isso? Acontece, aqui são. Seja honesto. Por acaso você quer alguém ensinando a classe de seus filhos que é desonesto? Claro que não. Essa é uma coisa básica na vida. Alguém que é salvo deve ser uma nova criatura, deve ser uma pessoa honesta. Então, essa é uma qualificação, que não seja de língua dobre. Eu não quero alguém nem ensinando nossos jovens que é uma fofoqueira, uma pessoa que fala coisas que não deve falar, que causa confusão. Eu não quero nada a ver com isso. Também, não dá vinho. Amém, isso é bem claro. Não cobiçar a torpe ganância. Avareza é uma coisa séria. Preguei algum tempo atrás sobre o pecado de avareza. E é um pecado que crentes podem ter e de sobra. Coisa muito séria. A Bíblia condena isso. Diz que um servo do Senhor, um diácono é um servo. Ele não deve ser uma pessoa dada à ganância. Também que tenha uma consciência pura. Que sejam provados depois servirem. Que forem irrepreensíveis. Que não sejam maldizentes, sóbrios, fiéis em tudo e que governam bem os seus filhos e sua própria casa. Se tem irmãos da nossa igreja casados e eles estão servindo na igreja, eu espero que eles tenham casas em ordem. Pastor, isso é incrível, essas qualificações. Essas são chamadas a vida cristã, irmãos. A vida cristã. Estamos acostumados de bagunça e confusão e carnalidade em nosso meio até o ponto que nós achamos normal. E não é normal. Não é normal. E nós devemos realmente ser pessoas exemplares em nossa
andar com Cristo. Mas o ênfase não está sobre regras, mas sobre testemunho. Testemunho. Se tivéssemos mais interesse em nosso testemunho perante Deus e o mundo, as regras não seriam um problema. Não seria necessário. Tinha um homem na nossa igreja até hoje. Ele veio de outra igreja. Ele veio de uma igreja pentecostal. Ele veio de uma igreja, ele estava confuso quando ele chegou à nossa igreja, mas ele estava acostumado de fazer coisas pelas regras. Eles tinham regras por tudo, né? Quando ele veio à nossa igreja, ele falou comigo depois, ele disse, eu achei, esse vai ser uma moleza. Não vai ser problema de servir o Senhor aqui, porque ele já estava acostumado de guardar tantas regras. Mas ele falou depois, ele disse, ele descobriu que não era uma questão de regras, é uma questão de ouvir e dar a atenção da voz do Espírito Santo. E ele disse, quando o Espírito Santo começou a trabalhar na vida dele, ele descobriu que passou muito aquela lista de regras que ele tinha. Era coisa que ele fazia porque ele era salvo. Ele queria fazer certo perante Deus. Filipenses 2 diz que nós devemos ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. E Jesus disse em Mateus 5 que nós devemos resplandecer. Ele disse assim, resplandeça a vossa luz, que diante dos homens. E nós devemos responder a nossa luz diante dos homens. Em Gênesis capítulo 6, eu usei desse mesmo capítulo ontem à noite, e o mesmo homem que eu vou usar, nós lemos sobre Noé. E a Bíblia falando sobre Noé, e sobre aquela época diz, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Agora veja bem, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Amém? Noé era homem justo justo e perfeito. Essa palavra perfeito tem a ideia de não contaminado. Ele não foi um homem contaminado com o mundo ao seu redor. Mas ele era perfeito ou não contaminado em suas gerações. Noé andava com Deus. E não é de admirar que realmente não era homem perfeito e não contaminado pelo fato que ele andava com Deus. E Deus, a Bíblia diz, Deus ainda vê a terra e ele vê a nossa terra, ele observa nossas vidas, ele observa este ministério e ele continua esperando de seu povo ser um povo irrepreensível e sincero, filhos de Deus inculpáveis. Esse é o que ele espera de nós. No meio de uma geração corrompida, esse mundo é corrompido, esse mundo é perverso, a Bíblia diz. Mas nós devemos ser um povo não contaminado com esse mundo. Nós devemos ser pessoas separadas dessas coisas. Em nossas vidas, em nossa prática. Olha, poderíamos ir longe com isso. Mas também nossa igreja não deve remover os antigos limites da música. Uma das coisas que nós conversávamos até madrugada foi sobre música nas igrejas. Música é importante para Deus. Música é importante para igrejas, para essa igreja, para a nossa igreja. Mas música tem que ser música que agrada a Deus, pastor. E o que nós estamos vendo nesses dias, que há uma mudança na direção de música nas igrejas. Há até igrejas que me sustentam nos Estados Unidos. Eu estou vendo coisas naquela igreja, músicas e instrumentos naquela igreja que não tinha anos atrás. Tudo mudou. Eu tinha igrejas que até tinha cultos contemporâneos para os mais jovens de manhã e cultos mais clássicos para os adultos e mais velhos de noite. Coisas estão mudando na área de música. Música não é para agradar você.
Música é para agradar a Deus. Música não é para os perdidos. Vamos tocar música para atrair os perdidos. Música não é para atrair os perdidos. Nós devemos cantar louvores ao Senhor. Esse é o nosso propósito. Dou graças a Deus pela música nessa igreja. Que continue sendo assim. E se você tiver dúvidas sobre isso, nós também temos um site. O pastor Tim pode dirigir. Vocês, muitos aqui conhecem o pastor Tim ensinando a música na balança. Mas olha, gente, ele não terminou. Ele tem música na balança 2.0. Esse vai ser uma bomba. Esse vai mexer com pessoas. Mas nós temos uma convicção que nós não devemos mudar os limites, os velhos limites de música. Olha, é difícil ouvir música hoje em dia que realmente agrada a Deus e toca no coração. É uma bênção. Então, nós não devemos remover os antigos limites com respeito da Bíblia correta que nós devemos usar. Nossa igreja usa a Bíblia ACF, é usado no nosso ministério, nossas pregações. Nós não usamos o NVI, nós não usamos a Bíblia na linguagem de hoje, nós defendemos Texas Receptors, nós defendemos até os últimos espíritos, né? A Bíblia correta. Nós não vamos mudar. Essa é uma coisa que nós ensinamos na nossa igreja, nós apoiamos a nossa igreja, nós batalhamos. Eu acredito, ainda estamos realmente trabalhando a Sociedade Bíblica Trinitariana. É uma sociedade maravilhosa e eles estão tentando, às vezes, pessoas reclamam, mas por que, né? Essa última edição que eu tenho mudou algumas palavras, porque ainda é um trabalho que quase terminado, que eles querem chegar o mais perto, o mais certo com a língua original. Eu dou graças a Deus que tem esse ministério. Eu dou graças a Deus por esta Bíblia que nós poderíamos usar com confiança em nossas igrejas. É uma bênção. Quando eu cheguei aqui no Brasil, 43 anos atrás, a primeira pergunta que eu perguntei é: qual Bíblia vocês estão usando, missionários? Qual Bíblia que nós devemos usar? Eu queria ter a palavra de Deus, aquele realmente não é uma bagunça para realmente facilitar a vida de pessoas fazendo errado. Então, bom, eu vou parar aqui. Nós ensinamos da importância de seguir a palavra de Deus e usar a Bíblia correta. Nossa igreja não é uma igreja calvinista, por várias razões. Eu sou uma pessoa, alguém poderia dizer, olha, você é batista porque você não... Não, eu não nasci batista. Eu fui salvo numa igreja completamente contrária a uma igreja batista. Eu já fiquei envolvido em calvinismo, pelo menos eu tinha 2 pontos, como alguns irmãos aqui, 3 pontos, né? E pelos anos eu fui crescendo e aprendendo mais e mais a palavra de Deus. E nossa igreja tem uma posição firme sobre isso e tem ensinos sobre isso no nosso site, sobre a Bíblia correta, sobre música correta, sobre vestimento. Você fala o que é e nós temos alguma coisa que trata sobre isso, porque nós achamos que é importante. Nós não queremos mudar os antigos limites. Eles estão mudando e têm mudado demais. Também nossas igrejas não devem remover os antigos limites de comportamento cristão. Nós devemos nos comportar como pessoas salvas, como pessoas que têm o Espírito Santo. Um dos cursos do nosso Instituto Bíblico que eu ensino é chamado Ética Cristã. Eu ensino isso porque eu sou uma pessoa muito ética, né? Acordem. Eu vejo muitas coisas que eu acho que nós podemos melhorar. Então, um dos cursos que eu ensino é ética cristã. Há coisas básicas, como nós devemos nos comportar, até na igreja, na igreja dos outros, como nós devemos nos comportar em nossos lares, e cada vez eu aproveito, nossa igreja é uma família, e nosso acampamento é uma família. Então, vocês têm família, eu gostaria de encorajar vocês, que Deus permitir, e seu pastor, eu sei que ele apoia, né? É para toda a família, fazer juntos, e nós tentamos fazer tudo como família, os mais idosos, os mais jovens, os bebês, e nós
juntamos e os jovens ajudam os mais idosos e eles carregam as crianças. É uma festa, o nosso acampamento. Mas quando nossas senhoras, eles vão para o retiro em Limeira, acho que semana que vem, né? Sábado que vem. E eu sempre aproveito. Eles sabem disso. Eu estou falando meus netos. Eu brinquei com a Steven e Mike. Eu falei, olha, se eu falar alguma coisa que você sabe que é falso hoje, finge que você está concordando comigo, né? Não, eles me conhecem. Que nós tentamos corrigir coisas da nossa igreja. E antes deles irem para outras igrejas, eu ensino. Falo, senhoras, prestem atenção. Sejam cristãos em cada situação. Seja um bom testemunho. Seja espiritual. Seja bondoso. Pense em outras pessoas. Sejam agradecidos. Não fiquem fofocando e criticando. Seja uma bênção. Quando vocês saírem da igreja, não fiquem ali no cantinho. Aqui tem a igreja batista. Sai dali, vai sorrindo. Mostra que você realmente ama o Senhor Jesus Cristo. Eu fico pensando em nossas igrejas. Nossas igrejas devem ser um refúgio, pastor. Eu tinha situações na minha vida quando para ir na igreja era uma tarefa. Foi porque eu fui salvo, eu sabia que era certo, mas eu sabia também que ia ter confusão, que ia ter alguém rabugento, que ia ter alguém criticando, então eu não queria que se fosse assim em nossa igreja. Eu tenho certeza que seus pastores não querem que seja assim dessa igreja aqui. Essa igreja deve ser um refúgio. Vocês devem dizer, eu mal posso esperar até domingo à noite ou quarta-feira. Eu vou estar com os irmãos. E devemos estar aqui encorajando uns aos outros, apoiando uns aos outros, orando uns pelos outros, torcendo uns pelos outros. Eu falo na nossa igreja que a Bíblia diz que nós devemos chorar com aqueles que choram e nos alegrar com aqueles que se alegram. Eu falei, é muito mais fácil chorar com aqueles que choram do que se alegrar com aqueles que se alegram. Pense nisso. Mas nós devemos. Eu não aceito uma igreja que parece do mundo. Quando nós entramos aqui, nós somos uma família. O corpo de Cristo deve ser algo diferente. Se você não está íntimo com o Senhor Jesus Cristo, por que não? Por que você não está em íntima comunhão com o Senhor? O que está impedindo você? Devemos desejar servir ao Senhor. Devemos ter desejo de cantar no coral, vigiar ou guardar os carros, cuidar dos bebês no berçários, ensinar as crianças, participar em cada função, em cada atividade da igreja, prontos para montar mesas, se for necessário, visitar outras pessoas, receber visitantes com amor e bom testemunho. Olha, parabéns para vocês, eu senti lido aqui. Isso é importante. Vocês não sabem quantas igrejas batistas independentes que eu entrei quando quase ninguém falou com a gente. Nem sabiam que era um missionário deles. E não somente nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. Que não deve ser assim. E não deve ser assim. Então vamos não remover esses antigos limites de comportamento cristão. Vamos nos comportar como pessoas salvas. Como pessoas que pertencem ao Senhor Jesus Cristo e não como inimigos. E eu termino com isso. Nossas igrejas não devem, aliás, remover os antigos limites na prática. Você lembra, no começo eu falei, nós temos que ter ordem na nossa igreja. Nós devemos ter sã doutrina e puro na prática. Prática pura e correta. Tito disse, em Tito 3 diz, porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja odiosas, odiando-nos uns aos outros. Terrível. Mas quando aparece a benignidade, quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador para com os homens,
tudo mudou, ou deveria ter mudado. Como missionários aqui no Brasil, por quase 44 anos, eu dou graças a Deus por essa igreja. Eu estou aqui porque eu queria estar aqui. Como eu disse, eu não sou nada, mas eu sempre recuso. Eu não saio de Jundiaí. Eu tenho outros que talvez possam sair, mas eu gosto de ficar em casa. Eu tenho uma igreja de cuidar. Mas nós queríamos estar aqui. Nós amamos vocês. Amamos esse ministério. Amamos essa igreja. Eu dou graças a Deus por esse ministério. Eu quero que seja firme. O Brasil precisa de você. Nós precisamos de vocês. E pode ter certeza, nós em Jundiaí vamos orar, apoiar, defender vocês até os últimos. Vamos continuar firmes em nossa prática. Continue firmes. Continue batalhando pela fé. Não é fácil. Não é fácil. Continue alcançando pessoas para o Salvador. Pessoas precisam de Jesus. Se alguém está aqui hoje e você não tem Cristo, você precisa dele. Você precisa dele muito mais do que você imagina que precisa. Deus ama você. Ele quer que você tenha a vida eterna. E vai mudar sua vida. Sabe, eu tenho 73 anos, quase 74. Eu sei que não parece, mas, gente, esse foi uma piada, tá? Mas eu posso dizer que eu não tenho não me arrependo. Não me arrependo por tudo que aconteceu. Eu se tivesse 10 vidas, eu faria a mesma coisa, andando com Jesus Cristo. Então, se você não tem Cristo, eu recomendo Ele para você hoje. Continue sendo um farol aqui em Taubaté, com aquela luz, virando, chamando pessoas. Eu estava pensando num pastor Kirk. Carlos, em certozinho, já está nos Estados Unidos, ele saiu do Brasil. Eu fui visitar algumas igrejas dele anos atrás, e alguns tinham prédios pequenos, menos até do tamanho aqui, casos, prédio definitivo. E em alguns casos, não muita gente, mas ele falou alguma coisa, não profundo, mas algo que eu nunca esqueci. Que cada igreja é um farol. Aqui em Taubaté, sem dúvida, tem muitas pessoas que estão indo para o inferno. Sem Cristo, sem esperança. Aqui tem um lugar onde eles poderiam encontrar a verdade. Se não tivesse mais, se nossa igreja, essa igreja ficasse só desse tamanho, já é grande coisa. De ter um ministério como esse ministério nessa cidade. Eu acredito nisso de todo o coração. Essa igreja é um farol. E vamos continuar assim, retendo a palavra da vida. Tomara que você seja salvo. E se você é salvo, tomara que você esteja servindo ao Senhor com todo o seu coração. Amém? Vamos batalhar juntos.